O Internacional venceu a partida contra o Red Bull Bragantino numa entrada muito boa do Carlos de Penha. Depois que ele entra na vaga de Rodrigo Dourado, consegue um cruzamento, o Maurício escora para o gol do Johnny. Em seguida, o Red Bull começa a se desorganizar na partida e vem um pênalti marcado e claramente o Depay acaba também batendo e fazendo o segundo gol, decretando a vitória do Internacional na partida 2-0. O Inter, que é sétimo colocado no Campeonato Brasileiro, hoje tem o jogo do Botafogo. Caso o Botafogo vença, o Inter pode virar o oitavo colocado, mas o Inter tá com o mesmo número de pontos do quarto colocado, que é o Curitiba, também com 14 pontos. O Inter que chegou nesse bolo, era o bolo que o Inter precisava ganhar, o bolo que compete ali por uma vaga de G6, daqui a pouco até uma vaga de G7 ou até mesmo dia 8. E o Internacional conseguiu fazer isso, venceu o Red Bull Bragantino, que era o mais importante, e agora o Internacional segue em São Paulo para a partida contra o Santos. Vou trazer mais informações agora para essa partida, como que o Inter se prepara, trazer mais informações sobre o zagueiro Vitão, que pode estar de saída do Internacional, e também sobre um outro zagueiro que atua no futebol italiano e é ex-internacional, que inclusive tem possibilidade de ser repatriado. Mas só antes de a gente seguir com todas essas informações, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos então começar aqui com as atualizações do Internacional. Seja muito bem-vindo. Só antes a gente começar, né, não esquece de deixar aquele teu gostei, deixar o teu like e também te inscrever nesse canal, que são coisas que ajudam muito esse canal a continuar crescendo e ajuda também muito no desenvolvimento. Estou começando agora, preciso da tua ajuda. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez, tu é colorado, tu quer ter mais informações do Internacional, já aproveita e te inscreve também, deixa o teu gostei. Não esquece também de ativar o sininho de notificações, porque sempre que tu ativa o sininho de notificações, sempre que tiver vídeo novo, o teu celular, o teu smartphone sempre vai ser notificado do vídeo novo. Também não esquece que no primeiro link da descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes, e no segundo link da descrição tem a BR4Bet, que é uma casa de apostas totalmente confiável, parceira aqui do canal. Clica no segundo link da descrição, que lá, quando tu fizer o teu primeiro depósito pela BR4Bet, tu vai conseguir dobrar o teu primeiro depósito. Botar 50, tu vai ganhar mais 50, se botar 100, tu vai ganhar mais 100 e assim por diante. Então aproveita e aposte agora mesmo na BR4Bet, beleza? Vamos começar então aqui com as informações junto ao Internacional. O Inter que venceu, como falei anteriormente, a partida contra o Red Bull Bragantino. Na entrevista pós-jogo, o técnico Mano Menezes falou sobre essa estratégia, sobre ter usado, né, Gabriel e Rodrigo Dourado. Na visão do treinador do Internacional, foi uma estratégica só para aquela partida, porque de acordo com os estudos, o técnico Mano Menezes era uma equipe que pressionava muito durante os 15 minutos iniciais. Por isso o Mano Menezes optou por uma escalação um pouco mais reativa, uma escalação um pouco mais retranqueira, optando, né, por esses dois volantes e jogando no contra-ataque, e acabou que, entre aspas, deu certo. O Inter passou o primeiro tempo no placar de 0-0, a defesa foi muito bem, o Inter foi bem. No segundo tempo, com a entrada de Depay, com a entrada do Tyson, com a entrada do Maurício, com a entrada do Johnny, com a própria entrada do Alexandre Alemão, o Inter deu uma melhorada no segundo tempo, na segunda etapa, até que conseguiu chegar com gol e também em seguida conseguiu fazer o segundo gol também na cobrança de pênalti partida pelo uruguaio Carlos de Penha. O Inter que segue em São Paulo, o Inter que agora vai fazer, né, uma sequência de jogos em São Paulo, faz agora contra o Santos no estádio da Vila Belmiro. O Inter permanece em São Paulo, permanece em Atibaia, treina hoje inclusive em São Paulo, em Atibaia também, no hotel que está concentrado, tem um campo de futebol, um gramado excelente. O Internacional treina para essa partida. O Inter que deve ter a volta para o jogo contra o Santos do Pedro Henrique, jogador que esteve na última partida suspenso devido ao terceiro cartão amarelo, retorna contra o Santos. Em contrapartida, o Wanderson foi um jogador que tem um terceiro cartão amarelo contra o Red Bull Bragantino, ficará de fora do jogo contra o Santos. Além disso, o Rodrigo Moledo, pelo Inter não retornar para Porto Alegre, é um jogador que segue fora. A mesma lista de relacionados que foi usada contra o Red Bull Bragantino vai ser a mesma lista de relacionados que será usada contra o Santos. Ou seja, nomes como o Lisieiro e também como atacante Wesley Moraes, que são dois jogadores que ficaram de fora da lista contra o Red Bull Bragantino, também são dois jogadores que ficarão de fora contra o Santos. Outra informação que dá para vocês, que gerou muita polêmica no dia de ontem, foi quanto ao Bruno Mendes, que no final da partida acabou tomando um cartão amarelo, e muitos já se perguntaram se aquilo ali contou com uma partida do Bruno Mendes, e caso contasse, seria a sexta partida do jogador uruguaio e ele não poderia atuar mais no Campeonato Brasileiro. Mas não, devido à mudança de regra da CBF nesta temporada, um atleta que toma cartão no banco de reservas e ele não entra na partida, não é contabilizado como que aquele atleta atuou uma partida. Ou seja, o Bruno Mendes ainda tem 5 partidas no Campeonato Brasileiro e ele ainda pode jogar mais uma partida no campeonato. A tendência é que contra o Santos na Vila Belmiro, que acontece na próxima quarta-feira às 9 horas da noite,
noite, o Bruno Mendes deve fazer a sua despedida do Internacional no Campeonato Brasileiro, fazendo a sua 6ª partida e depois não conseguindo jogar mais pelo Internacional, o jogador que deve retornar para o Corinthians na metade da temporada. Por óbvio, o jogador que ainda vai poder jogar na Conmebol Sul-Americana, ou seja, nos jogos contra o Colo-Colo, e caso o Inter avance ainda para as quartas de finais da Conmebol Sul-Americana, lembrando que as quartas de finais ainda acontecem em julho, com o Bruno Mendes ainda tendo um contrato com o Internacional, ou seja, nessas 4 partidas, obviamente, caso o Inter avance para as quartas de finais, o Bruno Mendes vai poder estar à disposição do técnico Mano Menezes, mas no Campeonato Brasileiro só vai poder fazer mais uma partida e a tendência é que essa partida seja jogada contra o Santos, beleza? Agora eu quero te trazer informações sobre Vitão, porque lá na Ucrânia, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, já permitiu a volta do futebol ucraniano. Isso mesmo com a guerra acontecendo entre Rússia e Ucrânia, que já dura mais de 100 dias, o presidente decidiu e pode acontecer o retorno do futebol ucraniano. O que isso significa para o Internacional? Vitão é um atleta que tem contrato com o Internacional até julho. Na entrevista pós-jogo, o vice-presidente do Internacional foi perguntado sobre isso, Emílio Papaleuzinho, e ele falou que essa situação acabou acontecendo agora, que ele recebeu essa informação também ainda antes da partida contra o Red Bull Bragantino e que a direção do Internacional deve se decidir ao longo da semana, deve fazer uma reunião sobre a permanência ou não do atleta Vitão. Lembrando que para o Inter comprar o Vitão terá que gastar cerca de 3 milhões de euros. O Inter que tem a opção de compra para cima desse atleta, o Inter que tenta uma renovação contratual junto ao Shakhtar Donetsk para renovar pelo menos até dezembro. É um jogador que conquistou a titularidade no Internacional, um atleta muito interessante, com boas valências, um jogador novo ainda que pode ser um investimento para o Internacional. Daqui a pouco o Inter compra esse jogador por cerca de 3 milhões, futuramente consegue vender tranquilamente por um valor um pouco mais acima de mercado. Então é um atleta que sim tem boas possibilidades de permanecer no Internacional, mas ao mesmo tempo agora com o futebol ucraniano tendo boas possibilidades de retornar, também diminuem as possibilidades de ele permanecer. O certo é que nessa semana o Inter deve se reunir junto com o próprio Vitão e também com o Shakhtar para saber dessa tratativa de permanência ou não de jogador, mas o certo é que em julho é garantido que ele fica. A partir dali o Inter vai ter uma opção contratual, né, uma opção de compra para cima do jogador. Caso não compre, ele retorna para o Shakhtar Donetsk. Caso o Inter consiga, né, uma ampliação desse empréstimo, que consiga essa ampliação até dezembro, também vale a mesmo passe estipulado de 3 milhões de euros. O certo é que agora nas próximas semanas deve ter sido decidido esse assunto, mas o certo, a informação de momento é que o futebol ucraniano vai retornar, e com esse possível retorno, as chances do Vitão sair do Internacional agora no meio da temporada é uma chance que aumenta bastante. Seguindo agora nessa busca, né, por zagueiros, mesmo com a permanência ou não no Vitão, o Internacional quer zagueiros, com a saída do Bruno Mendes, com o Gabriel Mercado com o contrato terminando, com essa volta ou não do Rodrigo Moledo, o Kaique Rocha também é um atleta que não pertence ao Internacional, apesar de ter um contrato ainda bastante duradouro com a equipe. O Inter quer trazer pelo menos 2 zagueiros na janela de transferência. Já sondou nomes como, por exemplo, o Gemerson, Adrielson, e o nome outro que foi sondado é do zagueiro Juan Jesus, que nesse momento está atuando na Napoli, tem contrato terminando agora na metade da temporada, ainda não tem uma renovação concreta por lá, e foi o nome que foi sondado pelo Internacional. Em 2021 já tinha sido o nome sondado, só que devido ao seu salário muito alto, naquele momento ele pediu cerca de 1 milhão de reais, e o Inter acabou não negociando com esse jogador, e ele acabou fechando com a Napoli. Agora, né, um ano depois, 2022, a direção do Internacional, que ano passado já tinha se interessado, volta a sondar o jogador, e existe a possibilidade de retorno, né, da repatriação desse zagueiro. Lembrando que ele é cria das categorias de base do Internacional, o Inter vendeu ele para Inter de Milão, ainda, né, na última geração de zagueiros, quando tinha Bolívar, quando tinha Índio. O Juan Jesus é daquela época de zagueiros onde o Inter tinha grandes zagueiros, ainda conseguiu vender o Juan Jesus por uma boa venda, e agora o Inter tenta repatriar esse jogador, agora já um pouco mais experiente. O Botafogo também sondou esse jogador, o jogador pediu cerca de 425 mil por mês, e é um salário um pouco mais abaixo que o Inter teria condições de pagar. Então é um dos jogadores que está na beira do Internacional e pode virar alvo do Colorado para a metade da temporada, caso não permaneça o Bruno Mendes, né, ou caso não permaneça o próprio Vitão. O certo é que o Inter deve ir forte na janela de transferências da metade da temporada para recompor essa busca por zagueiros, tá bom? Deixa aqui nos comentários qual zagueiro vocês gostariam que o Internacional contratasse. Se você gostaria da permanência do Vitão, também deixa aqui nos comentários que eu quero saber, beleza? Não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, e não esquece também de conferir nossos parceiros aqui na descrição, beleza? Vou ficando com esse vídeo por aqui, espero ter gostado, um grande abraço, valeu, falou e fui!